Graça e paz, alegria em estar novamente na terça-feira nesse lugar para louvar a Deus. Quantos estão alegres? Quantos são adoradores? Quantos vieram adorar a Deus? Abra sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 12, versículo 10. Oséias 12, versículo 10. Amém? Oséias 12, versículo 10. E falarei aos profetas, e multiplicarei a visão, e pelo ministério dos profetas proporei parábolas. Diga, pelo ministério dos profetas proporei parábolas. Feche os seus olhos. Peça para que o Espírito Santo de Deus, Ele fale ao nosso coração nesta noite. Que o Espírito Santo de Deus, Ele possa ministrar uma palavra de sabedoria ao teu coração. Que o Espírito Santo, Ele venha te dar direcionamento. Que o Espírito Santo esteja trazendo cura, libertação e sabedoria. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis tomar assento. A palavra diz que vai usar os profetas para propor uma parábola, para falar através de parábola. Diga, eu preciso entender as parábolas. Jesus, no seu ministério, ele falava muito por parábolas. Ele ensinava por parábolas e mostrava aos seus discípulos por parábolas. Ele disse, vós sois o sal da terra. O que ele estava dizendo com isso? Que nós seríamos a cura para a terra. Vós sois o sal, vós sois a conservação da terra. E algumas vezes ele diz que nós somos reis e sacerdotes. Outra vez a Bíblia diz que nós somos ovelhas, ovelhas do seu pasto. Então, se nós não entendemos quando a Bíblia nos fala em parábola, nós ficaremos muito felizes quando ele diz que nós somos reis, e muito triste quando diz que nós somos ovelhas ou servos. Por isso é necessário entender o que a palavra quer falar ao nosso coração. O que a palavra está mostrando. Quando nós vamos estudar a vida de Jacó, Gênesis, capítulo 49, quando Jacó está nos seus últimos dias de vida, nas últimas horas de vida, ele começa a ministrar aos seus filhos, a cada um uma bênção, e tem bênção que parece que não é uma bênção, parece até uma palavra grotesca. E ele vai abençoar um dos seus filhos, chamado Issacar. E diz que ele é um jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Gênesis 49, versículo 14. Diz assim, Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou os seus ombros para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Quem gostaria de uma bênção dessa? O pai chegar falando assim, esse meu filho aqui é um jumento. Quantos ficariam felizes com isso? Ninguém? Então, é porque nós não entendemos parábolas. Ele estava dizendo, esse meu filho aqui é fiel.
esse meu filho aqui, ele é servo, ele ama o que faz, carrega o peso sem reclamar. Quantos agora gostariam de ser chamados dessa maneira? Servo fiel, servo bom, que faz tudo com alegria, faz tudo sem reclamar. Quantos gostariam de ser reconhecidos assim? Porque é assim que o nosso Senhor, quando voltar, vai chamar a sua igreja. Ele não vai chamar assim, povo da fonte de vida, vem aqui. Não. A Bíblia diz que ele vai falar, servo bom e fiel. E só quem é servo bom e fiel vai entender que está sendo chamado. Quantos querem ser chamados de servos bom e fiel? Quantos querem ser chamados de reis e de rainhas, princesas? A igreja vibra, né, quando fala assim, e o Senhor diz que vocês são princesas, que vocês são príncipes. A igreja vibra. Mas quando fala assim, servos, aí a igreja murcha. Porque o brasileiro tem o entendimento que servo é ser escravo. Não. Jesus, ele diz, eu vim para servir. Quantos aqui são seguidores de Cristo? Então diga, eu vim para servir. Então quando Jacó fala de Issacar, e diz, esse meu filho aqui, é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Quantos têm pagado um preço para servir? Então quando Jacó fala sobre o seu filho, diz que ele é servo fiel, ama o que faz, carrega o peso sem reclamar e tem pago os seus tributos. Servir a Deus é necessário pagar um alto preço. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, mais uma vez indo para Israel, hein? Que bênção. Eu falo, ir para Israel, irmãos, é pagar um alto preço. Só eu sei os ataques que, quando eu decido ir para Israel, o preço que eu vou pagar por ir para Israel. Eu não vou a Israel para passear, eu não vou a Israel para fazer turismo. Esse meu desafio dessa vez foi levar uma caravana praticamente católica para ver o Papa. Imagina um pastor numa caravana de católicos que vão ver o Papa. Quando falam assim, eu sou pastor, sou líder espiritual da caravana. Aí todo mundo abriu um sorriso e falou, seja bem-vindo. Que maravilha. Vocês acreditam que foi assim? Não. Foi dia a dia, ministrando a palavra, quebrando tantas coisas. Algumas vezes sendo até rejeitado. Mas saímos de lá com vitória. A palavra foi semeada. E eu pude dizer a eles, quem não subir a Jerusalém para adorar o rei, não é o Papa, é o rei. Não virá sobre a sua casa chuva. E ali eles entenderam que subir aquele lugar não é para ver o Papa, é para adorar o rei. Amém? Diga, eu estou para servir. Então quando Jacó lhe dá essa palavra, o tempo passa, 400 anos, Israel vai para o Egito, 400 anos sofre ali no Egito, aí Deus levanta Moisés, e Moisés, ele começa agora a separar a terra para as tribos, e ele vai trazer agora a bênção sobre a tribo de Issacar. Deuteronômio capítulo 33, versículo 18 e 19. Quando ele separa a terra, então esta promessa começa a se cumprir.
Se Issacar, ele não entendeu a parábola que o seu pai estava lhe falando, ele poderia trazer um trauma ao seu coração e impedir as bênçãos. Diga, os traumas impedem as bênçãos. Há muita gente traumatizada dentro da igreja que está impedindo as bênçãos. Muitas pessoas que não entendem que Deus fala, não entendem que Deus usa a boca dos profetas, e por não entender o que Deus usa a boca dos profetas para falar à sua igreja, ficam traumatizados. Estava ouvindo a palavra profética que veio domingo, e tem pessoas que já, só de ouvir a palavra já fica traumatizado, porque não entende. Como que esse mês que nós vamos trabalhar menos, esse mês que vai ter jogo praticamente todo dia, nós seremos abençoados? A palavra de Deus é loucura para o mundo. Ela é diferente do mundo. E é exatamente quando um profeta abre a sua boca para trazer coisas diferentes. Trazer coisas que o povo não espera. Porque pela lógica, será o pior mês do ano. Quantos já ouviram isso? O mês da Copa vai ser terrível. Quantos já ouviram isso? Não aceite essa palavra. Aceite a palavra profética. Amém? Então, se Issacar aceitasse, talvez ali os seus irmãos começaram a zombar dele, né? Lá vai o jumento, olha o jumento aí. O pai falou que ele é um jumento. Quantos será que os irmãos zombaram dele? Mas ele estava usando uma parábola, dizendo que ele era forte, dizendo que ele era servo, dizendo que ele era fiel, dizendo que ele fazia as coisas sem reclamar, dizendo que ele fazia as coisas com amor, que gostava daquilo que fazia e fazia com dedicação. Então Moisés começa agora a separar as terras e Moisés começa a dar outra palavra profética dentro da palavra de Jacó. Dentro daquilo que Jacó já havia profetizado sobre os seus filhos, Deus renova a profecia. Depois de 400 anos, começa a falar às tribos. Ele diz no versículo 18, e de Zebulon disse, Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Veja que Deus está falando a dois irmãos. Mas um não é igual ao outro. Uma bênção não é igual à outra. Diga à pessoa que está do seu lado, a sua bênção não é igual à minha. Porque você é diferente de mim. Deus tem algo especial para você. E algo especial para mim. Então para Zebulon Deus fala assim, Zebulon, alegra-te nas tuas saídas. Você vai viajar muito, você é como um porto, você vai estar viajando. Mas tu, Issacar, se alegra na tua tenda. Deus diz a Issacar, você não vai sair, você vai ficar. Se alegra nas tuas tendas. Eles chamarão os povos aos montes, ali oferecerão ofertas de justiça. Então a tribo de Issacar vai chamar os povos à sua região. E ali eles vão trazer ofertas de justiça. Porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. Diga, um depósito especial que o homem comum não consegue encontrar. Chupar a abundância dos mares, chupar dos mares a riqueza. Há muitos anos atrás, quem ouvia falar do Mar Morto, dizia assim, é um mar que não tem nada, é um mar de sal. Nem peixe tem lá. E muitas pessoas diziam que lá não serve para nada.
Mas Deus dá inteligência ao povo de Israel para tirar de lá minérios. E eles estão praticamente chupando do mar todo o minério. E na areia, abundância de riquezas. É necessário entender quando a palavra de Deus fala, quando a palavra de Deus ela vem nos ensinar. Se nós não entendemos como Deus fala, nós não vamos prosperar. Nós não vamos crescer. Se nós queremos falar com Deus de uma maneira comum, nós não vamos entender Deus. Deus fala de uma maneira que o mundo não entende. Só você entende. Jesus falava de parábolas e os discípulos falavam assim, mas por que você fala desse jeito? Porque eles não entendem. Mas vocês entendem. Então a igreja precisa entender a palavra de Deus. E precisa estar atento à palavra de Deus. Um homem, lendo a Bíblia, ele leu sobre o dilúvio, e ele leu lá que Noé, em um determinado lugar da terra, ele pegou betume para betumar a arca. E ele disse, isso é petróleo, isso é minério. E ele descobriu petróleo naquela região, pela Bíblia. Diga, na Bíblia, tem muitas riquezas. Abra a tua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. E vai dizer assim, ouvi filhos a correção do pai, e estais atento para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixe a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retém as minhas palavras, o teu coração guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. Diga, eu vou adquirir a sabedoria, porque é a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Diga, eu preciso de sabedoria. Você tendo sabedoria, inteligência, você vai prosperar. Quantos querem prosperar? Diga, é necessário sabedoria e inteligência. Sem sabedoria e inteligência, não há prosperidade. Mas 3 elementos são necessários para criar riquezas. 3 coisas dentro da sabedoria e inteligência precisa ser trabalhada para que possamos adquirir riquezas e conservar riquezas. Diga, primeira, boas ideias. Quem não tem boas ideias, não vai prosperar. Então precisa ter boas ideias. Buscar boas ideias. Estar com a mente preparada para ter e buscar boas ideias. Segundo ponto, bom caráter. Diga, bom caráter. Tem pessoas que até conquistam bens, mas por não ter um bom caráter, vai para um caminho errado. Tem pessoas que têm boas ideias, mas têm um péssimo caráter. Vocês já ouviram alguém essa expressão?
Olha que pessoa inteligente. Imagina se usasse essa inteligência para o bem. Quantas vezes você já ouviu isso? É falta de caráter. Ele tem boas ideias, mas um péssimo caráter. Tem boas ideias. Pensou se usasse isso para o bem? E o terceiro ponto é governo. Diga, administração. Então as ideias são o ponto de partida. Você pode limitar sua prosperidade por falta de ideias ou enriquecer utilizando sua capacidade criativa. Caráter é uma qualidade moral, é o conjunto dos nossos pensamentos, atos e intenções. Nosso caráter irá determinar a qualidade de nossas ideias e criatividade. Digo, o terreno da prosperidade cobra boas sementes. Então, você tendo boas ideias, bom caráter e administrando, você vai prosperar. A Bíblia nos fala de homens que tinham boas ideias, bom caráter. Por exemplo, o rei Salomão era um homem de boas ideias e de um bom caráter, porém, um péssimo governo, uma péssima administração. Enriqueceu, cresceu, conquistou, mas por uma administração péssima, se perdeu no final. E não deixou herança para o seu filho. Sempre nós falamos de homem sábio, de homem inteligente, nós falamos de Salomão. Ele tinha boas ideias, bom caráter, porém não soube governar. Se você governar bem a sua casa, se você governar bem aquilo que Deus vai te dar, você vai vencer. Quantos querem vencer? Você não vai manter riquezas se não entender o trabalhar de Deus. Se você já se ofender quando Deus fala com você, quando vem uma palavra e você se ofende, você não vai conquistar. Porque você não teve inteligência suficiente para entender a palavra de Deus. Quantas pessoas que são corrigidas e na correção ele já se frustra ou ele já fica cheio de trauma. Como começa o capítulo 4 de Provérbios? Ouvi, filhos, a correção do pai e estais atentos para conhecerdes a prudência. Diga, todo sábio gosta de ser corrigido. Toda pessoa sábia, ela gosta de ser corrigida. Ah, eu não gosto que me corrige. Não é uma pessoa sábia. Eu não gosto que fala comigo assim. Não é uma pessoa sábia. Toda pessoa sábia, ela procura ser corrigida. Toda pessoa sábia, ela gosta de ouvir uma palavra de correção. Então, se você não for uma pessoa inteligente, não tiver boas ideias, não tiver um bom caráter, não tiver um bom governo, você não vai manter prosperidade. E a igreja tem pregado prosperidade. Ouvi a oração do pastor, que a igreja tivesse prosperidade. Que dói muito no coração do pastor, quando a igreja não é próspera. Então há uma oração dos líderes da igreja, para que todas as famílias sejam prósperas. Quantos querem prosperidade? Então Issacar, ele já recebe uma palavra pesada. O pai compara ele a um jumento. E Moisés dá uma palavra a ele que muita gente fica frustrada. Quem gosta de viajar? Quem gosta de viajar? Eu gosto. Mas imagina aí, vem Moisés falando assim, Issacar, o teu irmão vai viajar muito, mas você não. Aí o que ele ia fazer? Murchar, né? Como?
Pensou teu irmão voltando de viagem, contando as bênçãos da viagem, e você falando assim, quando eu vou viajar? Mas a palavra para Isacar não era essa. Você vai cuidar da tua casa. Virão pessoas de longe trazer ofertas de justiça. Você tem que estar aqui para receber. Porém, eu vou te dar uma capacidade que o teu irmão não tem. Você vai chupar as riquezas dos mares e vai descobrir riquezas na areia. Ai, tá vendo? Já gostaram, né? Você quer trocar isso pelas viagens? Eu também gosto. Então Deus começa a trabalhar exatamente isso no coração de Isacar. E Deus começa a dar a ele coisas que ele não imaginava, mesmo não saindo de casa, mesmo não conhecendo outras culturas, mas Deus não desampara. Pessoas de outros lugares trariam cultura a ele. Ele ficaria na sua casa, mas muitas pessoas viriam aos montes trazer ofertas de justiça. Isso também é a mesma coisa que viajar. Receber pessoas de fora. E agora Deus vai continuar trabalhando no coração desse moço. Abra a tua Bíblia agora em Crônicas 12, 32. O capítulo 12 de 1 Crônicas fala da mudança do reinado de Saul para o reinado de Davi. Imagina Davi, menino, recebendo um óleo sobre a sua cabeça, e o sacerdote olhando para ele, falando ao seu pai, esse menino aqui é o rei de Israel. E derrama óleo na cabeça dele. E ele vê os anos passarem, e aquilo não acontece. Ele vê Saul continuando reinando, e ele servindo Saul. Depois que ele recebeu a unção de rei, ele foi servir o rei Saul. Quantos aceitariam isso? Ser consagrado rei e trabalhar no palácio servindo um outro rei. Quantos aceitariam isso? É difícil ser servo. É difícil servir. Principalmente quando a gente acha que é rei. Muitas pessoas querem ser rei antes de ser servo. Ou nunca passar pelo trabalho. Então Davi, ele agora começa a ser chamado para uma mudança de governo. Capítulo 12 começa assim no versículo 22. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Ora, esses são os números dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Chegou o momento agora que Davi ele para de ser servo e Deus vai colocar ele no devido lugar da sua promessa. Quantos têm promessas aqui? Quantos têm promessas que Deus ainda não cumpriu? Deus vai cumprir. Porque Deus não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Diga, se não cumpriu, é porque eu não estou preparado. Davi, apesar dele ser escolhido, separado, ungido, ele ainda não estava preparado para assumir o reino. E Deus aguardou 40 anos. 40 anos. Saul governou 40 anos. No segundo ano, Deus já tinha separado Saul
Deus já tinha tirado as mãos de sobre Saul. E ele reinou ainda mais 38 anos. Porque Deus estava preparando Davi. Sabe por que você não conquistou ainda? Porque Deus está te preparando. Diga, Deus está me preparando. Eu sou servo. Eu sou fiel. Eu amo o que eu faço. E eu faço sem reclamar. Então eu posso chamar vocês de jumento? Mas não vou chamar não. Quase apanhei uma vez por causa disso. Não vou chamar não. Há 8 anos atrás eu preguei essa mensagem. E a igreja não entendia o que eu estava pregando. Mas vocês são mais inteligentes. Amém? Então Davi agora está assumindo o governo. E quem é que nós vamos ver agora chegando ao rei? 1 Crônicas 12, versículo 32. Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 dos seus chefes e de todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Chegou o momento agora de Davi assumir o reino. Quem é que aparece? A tribo de Issacar. E eles aparecem agora destros no tempo. Eles eram conhecedores do tempo. Eles sabiam o que ia acontecer em Israel. Eles chegariam para o rei e anunciavam para o rei: olha, rei, daqui 1 ano vai acontecer isso, 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 isso. Baseado na palavra. Diga, eu sou uma pessoa única. As minhas digitais não é encontrada em nenhum outro ser humano. 7 bilhões de pessoas. Nenhum tem as mesmas digitais do que eu. Quando Deus me fez único. Você não é igual a ninguém. Ninguém é igual a você. E você não nasceu por acaso. Há um propósito por que você nasceu. O grande problema é que a humanidade ainda se pergunta: por que eu nasci? E muitos não sabem. Muitos não conhecem o tempo. E por não conhecer o tempo, pensam que não são nada ou não são ninguém, ou começam a imitar outras pessoas. Começam a ser cópia de outras pessoas. Mas você é uma pessoa única. E servir a Deus. Tem pessoas que acham que vão servir a Deus só se ela for pastor, só se ela for pastora. Não. Na sua profissão, no que Deus tem te chamado, você vai servir a Deus. Mas precisa entender que tudo que Deus está te dando é para servir o rei. Veja que nós começamos a ler dessa tribo em Gênesis. E nós vamos agora, já muitos anos depois, 400 anos se passou, Deus fala com eles novamente lá no Egito. Agora, quase 1000 anos se passam, Deus fala com eles agora no reinado de Davi. E eles se apresentam para servir o rei. Quantos que estão aqui esta noite entendem que a sua vida, o que Deus tem te dado, é para servir o rei? Quando você entender isso, a sua vida será abençoada. Issacar poderia ter se frustrado na primeira bênção que o seu pai ministrou. E por não entender que a bênção que o pai ministrou era uma palavra pesada, mas era uma palavra de bênção, ele poderia ter se frustrado. Ele ia perder a sua história. Talvez a sua família já perdeu a história da bênção.
Talvez você olhe para a sua família e diz, mas minha família se perdeu. Mas Deus quer um novo recomeço com você. Deus quer te abençoar. Deus tem um propósito na tua vida. E você precisa buscar sabedoria para entender esse propósito. Diga, quando Deus muda, eu mudo junto. Issacar serviu Saul. Vocês sabiam disso? Mas Deus mudou e ele mudou com Deus. Não importa quem a tua família serviu, importa que o rei está te chamando agora. O rei está dizendo, eu preciso de pessoas que conheçam o tempo. Eu preciso de homens e mulheres destros. Eu preciso de homens e mulheres que conheçam o meu agir, o meu trabalhar. Não importa quem a sua família já serviu. A família da tribo de Issacar chegou a servir Saul. Mas agora Deus está mudando. Deus está levantando Davi. E eles se apresentam. Estamos aqui para servir o rei. Você que está aqui esta noite, você tem essa concepção que tudo que você é para servir o rei? Com tudo que você sonha, com todas as palavras proféticas que você tem sobre a sua vida, será para servir o rei? Diga, Deus está mudando. Eu mudo com ele. Deus está mudando. O sábio muda com ele. Imagina Jesus, eu estive lá na Galileia, no lago ali na Galileia, onde Jesus sempre andou ali com os discípulos pescavam. E um dia Jesus chega lá, os discípulos estão pescando. E Pedro, ele está voltando desanimado com o barco e não pescou nada. E Jesus pergunta, pescaram algum peixe? E eles falaram, não, jogamos rede a noite inteira e não pescamos nada. E Jesus fala assim, joga do outro lado. Imagina Pedro, pescador, sabia de pesca, conhecedor do lago, morava do lado do lago, brincava ali no lago. Chega um filho de um carpinteiro e fala para ele assim, joga a rede do outro lado. Às vezes Deus está falando isso para você. Mas você pensa que você já sabe tudo. E você fala, não. Eu vou fazer isso? E Pedro diz, pela tua palavra, eu vou lançar. Se uma palavra foi liberada neste altar, de mudança, diga, pela palavra do Senhor, eu vou mudar. Quando uma palavra é lançada, creia na palavra, porque a palavra transforma vidas. A sabedoria, a inteligência, ela não tem preço. Ela não tem preço. Os homens mais sábios que já existiram, já leram esta palavra. Já leram. Gandhi, um dos pacificadores da Índia, livrou a Índia das mãos da Inglaterra. Os homens na Índia estavam viciados na papoula, na heroína, jogados na rua. E ele, pelo poder da palavra, sem disparar um tiro, ele levantou a nação. E um dia ele disse, se os cristãos que leem esse livro de capa preta, porque alguns anos atrás só existia Bíblia de capa preta. Ele disse, se os cristãos lerem este livro de capa preta e seguir este homem chamado Jesus, o mundo será diferente. Um dos homens sábios. O livro está na tua mão.
Diga: toda sabedoria vem de Deus. Eu preciso mudar a minha casa. Pela tua palavra, eu vou mudar. Pela tua palavra, eu vou fazer diferente. Quantos vão fazer isso? Abra Salmo 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das tuas asas, pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongará os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Amém? Diga: pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me herança dos que temem o teu nome. Nós tivemos 7 semanas de votar votos. Você sabe que Deus ouviu teus votos? Você sabe que Deus ouviu a tua oração? Então é um novo tempo na tua vida. É um novo tempo para as famílias nesse lugar. Você crê nessa palavra? Se coloque em pé. Põe a mão no teu coração. Fala com o Senhor que nesta noite você precisa adquirir a sabedoria, a inteligência. Que você possa entender a palavra de Deus quando ela é ministrada. Que você possa entender a palavra profética, que Deus usa os profetas nesse lugar. Que ainda que muitas vezes parece loucura, mas é a palavra de Deus. Deus levanta reis e Deus abaixa reis. Deus enriquece a quem Ele quer. Deus dá a vida e tira a vida. Deus quebra os cárceres. Deus liberta. Deus transforma. Deus quer salvação para este bairro. Deus quer libertação para as famílias. Mas é necessário que aqueles que estão preparados se apresente ao rei. Seja você um comerciante, seja você um estudante, seja você um empresário, ou uma dona de casa, ou seja você um comerciante, um vendedor, um profissional liberal, um pastor, um jogador de futebol. Não importa qual é a sua profissão, é necessário que você se coloque à disposição do rei. A tribo de Issacar, quando vê Deus levantando Davi, ela pega os seus melhores e ela se apresenta. Estamos aqui para te servir, rei. Há um chamado de libertação para as famílias desse bairro. É necessário que você que está sendo preparado se coloque à disposição. É necessário que Deus tenha uma palavra profética. Ainda que a tua família não entendeu,
Mas você entendeu. Deus tem falado em parábolas neste lugar. Deus tem falado com coisas que algumas pessoas não entendem, mas você entende. E é um novo tempo nesse lugar. É necessário que aqueles que são destros no tempo, que entendem que nós não temos muito tempo, que é necessário pregar a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo. É necessário semear a palavra. E Deus vai te usar. As pessoas vão trazer ofertas de justiça nesse lugar. Pessoas que ganharam dinheiro de uma forma ilícita vão entrar neste lugar e colocar suas ofertas pedindo para que Deus os livre do peso da injustiça. Que Deus transforme a vida delas. E vão mudar de vida. E vão ter um caráter. E vão aprender a governar. E terão boas ideias. E sairão da criminalidade. Deus vai trazer uma grande transformação nesse bairro. Mas é necessário que os valentes, os preparados, aqueles que Deus está preparando antes da fundação do mundo. Deus te escolheu no ventre da tua mãe. Ele te separou. Ele te chamou para um novo tempo. O rei está chegando. O rei vai estabelecer o seu reino neste lugar. É necessário que aqueles que estão sendo preparados, é necessário que aqueles que estão sendo treinados, se apresentem. Virão de todas as tribos. Cada tribo que está representada aqui tem uma promessa. Alguns serão viajantes, serão missionários. Outros vão cuidar da tenda. Mas todos serão ganhadores de almas. O Senhor te chama nesta noite para um novo tempo. O Senhor administra sobre este lugar um novo tempo. Famílias abençoadas, famílias prósperas. Famílias de homens valentes, de homens destros. O Senhor te levanta nesta noite. É necessário a inteligência e a sabedoria. E os livros não te dão sabedoria e inteligência. Os livros te dão conhecimento. Mas o Espírito de Deus, Ele te dá sabedoria e inteligência. Eu abençoo os jovens aqui esta noite. Os jovens terão boas ideias, serão grandes empresários. Eu profetizo que os jovens dessa igreja cursarão as melhores universidades. Eu profetizo que jovens que se perderam serão restaurados, serão restituídos. Será quebradas as cadeias que têm aprisionados. A mãe que está orando neste lugar verá o seu filho louvando a Deus neste lugar. E ela vai se esquecer do tempo do cativeiro. E vai se alegrar vendo o seu filho subindo neste lugar. E falando que Deus o libertou. Eu profetizo salvação e libertação neste lugar. Eu profetizo famílias abençoadas. Eu profetizo prosperidade, casamentos restaurados, restituídos. Eu profetizo a cura dos traumas. Os traumas de infância que têm te impedindo. O Senhor derrama um bálsamo agora, trazendo a cura e a libertação. Você não será mais impedido de avançar por causa dos seus traumas, por causa das limitações que lhe foram trazidas na infância. O Espírito de Deus, Ele te cura nesta noite. Receba a cura,
receba libertação. O Senhor te prospera nesta noite. O Senhor te cura, o Senhor te liberta. Senhor, eu profetizo a bênção dos bens, Pai, de casas. O teu povo precisa de casas boas. Eu profetizo sobre o povo desta igreja. Receba em nome de Jesus. Mudança nas casas. As casas serão confortáveis, bem arejadas, com quintais. Eu profetizo bênção sobre a sua vida. Eu profetizo que dos mares chuparão riquezas. Os mares representam o mundo. Você vai tirar as riquezas e trazer para dentro da sua casa. Você vai descobrir os tesouros escondidos. O Senhor vai te revelar. Receba sabedoria, receba inteligência. Eu profetizo mudança na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir, na sua maneira de ser. Eu profetizo boas ideias. Eu profetizo um caráter de Deus sobre a nossa vida. Eu profetizo boas administrações. Em qualquer departamento que o pastor te colocar, haverá uma boa administração. Eu profetizo sobre a sua vida. Você terá bons frutos, bons resultados. Onde você colocar a palma das suas mãos, a planta dos seus pés, o Senhor te dará por herança. No seu trabalho, no seu dia a dia, na sua casa. Eu profetizo bênção sobre bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glorifique ao Senhor. Aleluias.